Bom, agora nós vamos receber para a nossa palestra, né, o Dr. Roberto Zaina, que vai falar sobre tecnologia, né, para a perícia, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso coordenador de mesa, né, o nosso presidente Humberto Sena, né, para dar boas-vindas aí para o nosso convidado de hoje. Primeiramente, seja bem-vindo, Roberto Zaina, é o nosso próximo palestrante. Depois de uma perseguição desde o ano passado, né, que Humberto estava aí à procura do Zaina, desde quando eu tive a oportunidade de participar em um dos eventos da qual ele fez a instrução todinha, então ali chamou muita atenção e eu sabia que um dia ele estaria dentro do nosso fórum. Como não deu para participar no quarto fórum, ele veio agora no quinto fórum, que eu não... O ano iniciou, eu já estava convidando, para não ter para onde correr. Então, seja muito bem-vindo, Roberto Zaina. Eu acredito que hoje, com a sua explanação da tecnologia de análise de dados para a perícia, o quinto fórum ele vai se coroar dentro de 5 dias de uma maratona aí, de todas as noites, desde a segunda-feira, 16. Eu acredito que a plateia que está ali aguardando, o senhor só vai contribuir para fechar esse evento com a coroação. A palavra é sua, professor Roberto Zaina. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Opa, legal, legal. E eu já estou aparecendo na tela, porque eu não Com tenho a certeza. visão aqui do... Opa, então beleza. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer o convite de participar aqui no quinto Fórum de Perícia Judicial e Extrajudicial. É um prazer. Talvez o meu tema seja um pouquinho diferente do que foi abordado, mas eu espero contribuir com vocês. Só tire uma dúvida. Esta é a última palestra do fórum? Sim, sim. Eita, A que última honra, hein? palestra. Que honra! Que honra e que responsabilidade, hein? Pois é. Então vamos lá, vamos terminar. E não durmam aí, pessoal. 8 horas da noite de sexta-feira. Eu sei que todo mundo trabalhou bastante durante a semana. Então eu espero trazer alguma coisa legal para vocês aqui e que possa contribuir para os seus trabalhos. Então eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela. Aí eu vou pedir a gentileza de vocês confirmarem quando a minha tela estiver no ar. Deixa eu escolher aqui, deixa eu ver qual que é, deve ser esta. Opa, acho que é essa. Tem Tudo um ok, slide na professor. tela? Ok. Ok. Opa, então vamos lá. Então, o tema que eu vou abordar é sobre tecnologias de análise de dados para a perícia. Na verdade, eu vou explorar de uma forma que vocês podem aplicar, na verdade, em qualquer área, não só na perícia, mas em outros trabalhos também que envolvam dados. Pode ser trabalhos de auditoria, de controladoria, de investigação, etc. Porque são ferramentas que eu vou mostrar hoje para vocês que servem para várias atividades. Vamos lá. Então vamos primeiro entender, deixa eu passar aqui o próximo slide, o que é a tal da análise de dados. Então eu trouxe um conceito bem simples aqui, dizendo que é uma atividade que se destina a responder questões por meio de exploração e exame de dados e informações. Então isso aqui é bem importante. Então, a análise de dados ela parte de perguntas, de quesitos, falando de maneira mais ampla de questões. E o nosso objetivo com a análise é chegar nas respostas pretendidas para aquelas dúvidas, para aqueles questionamentos, para aquelas perguntas. E aqui estamos nós no meio do caminho, né? São apresentadas as questões para nós, pode ser em forma lá de quesitos, de perguntas, e nós temos que desenrolar o trabalho para encontrar as respostas. E quando a gente fala em análise de dados, a gente passa por várias etapas de trabalho. Então, partindo aqui das questões, então vamos imaginar que alguém te pergunta qual foi o volume financeiro de uma determinada empresa num determinado período. Então, você vai partir para a busca dos dados necessários para responder isso. Então, pode ser um extrato financeiro. Ao encontrar isso, ou quando lhe é enviado, você coleta ali para o seu computador, para o seu ambiente de trabalho.
faz determinados tratamentos nesses dados para corrigir alguma coisa, acertar outra, depois carrega isso em algum ambiente, em alguma ferramenta, e depois parte para a análise, que é tentar descobrir as respostas lá para as questões. E ao encontrar as respostas, você vai transmitir isso através de um relatório. Então, essas são as etapas de quem trabalha com análise de dados. E são etapas, em muitos casos, bem complexas. Então, para nos ajudar nisso tudo, a gente tem ferramentas de análise. Sem ferramentas fica bem difícil. Então, imagine você com um rol de questões para resolver, com vários arquivos, vários documentos para analisar. Se não usar ferramentas tecnológicas, você vai levar muito mais tempo, corre o risco de errar, cansa demais. Então, não vale a pena trabalhar sem ferramentas de análise. E, na minha opinião, as principais ferramentas de análise atualmente para um trabalho semelhante a esse da perícia, ou então de auditoria, de controladoria, de investigação, são essas aqui. Então, são 8 categorias de tecnologias que servem para a gente fazer análise de dados. E o propósito dessa palestra é falar sobre um pouquinho de cada uma delas e, no final, fazer uma demonstração para vocês de algumas. Fiquei um pouquinho chateado porque agora há pouco eu estava preparando uma apresentação aqui sobre IA, mas aí, como eu mudei de computador hoje, não consegui configurar, mas acho que não vai ter problema, tá? A IA é algo que todo mundo está vendo aí o tempo todo, né? E é algo que, se você for desenvolver, é muito complexo. Então, deixemos a IA para um outro momento, para uma outra demonstração, mas aí eu falo de algumas outras ferramentas que eu acho que vocês vão gostar. Então, claro, vamos começar aqui pelas planilhas, que são as ferramentas básicas do trabalho de qualquer analista, de qualquer perito, de qualquer investigador. Quem trabalha com dados tem que saber mexer com planilhas. Só dando um aviso, acho que tem um áudio aberto, um microfone aberto. Está vazando um áudio. Vocês podem verificar, por favor? Opa, agora sim, agora está legal. Então, planilhas, eu costumo até dizer que é o tipo de ferramenta como se fosse a CNH de um analista. Quem decide fazer análise de dados e não sabe trabalhar direito com planilhas, de duas uma, né? Ou desiste desse trabalho, ou vai aprender planilhas, porque é o ponto de partida de qualquer analista de dados. E por meio de planilhas a gente consegue fazer várias coisas, né? Principalmente quando a gente tem um conjunto de dados menor, é uma análise isolada, tranquilamente a gente consegue explorar através de filtros, através de formatações, de tabelas dinâmicas. Muito bom trabalhar com ferramentas desse tipo. Apesar de serem ferramentas fantásticas, elas têm certos limites. Em relação a volume de dados, não são programas que aguentam uma grande quantidade de dados. Então, se passar, por exemplo, de 1 milhão de linhas um arquivo, você já vai ter dificuldade. Se tiver 2 milhões, nem abre uma ferramenta desse tipo. Então, o volume de dados é um limitador. Um outro fator que pode limitar é quando você precisa fazer algum tipo de cruzamento. Então, imagine que você tem uma planilha financeira, uma planilha de clientes e quer fazer uma análise conjunta, com que fazendo de uma forma que os arquivos se conversem, se comuniquem. Aí, planilha também não vai muito bem nesse tipo de trabalho, tá? É possível fazer, só que é de uma maneira muito trabalhosa e suscetível a erros. Então, quando a gente começa a trabalhar com um volume de dados maior, que é algo bem comum hoje em dia, né? E também quando a gente precisa fazer cruzamento de dados, daí planilha não é a melhor opção. Uma boa opção para esses casos, quando você tem grande volume de dados, precisa fazer algum tipo de cruzamento, são as ferramentas que a gente classifica como BI, Business Intelligence, que permitem cruzar dados de distintas fontes e criar gráficos, mapas, indicadores, etc. Você consegue explorar de maneira bem interativa. Ferramentas excelentes eu uso todo dia. Planilha e BI eu uso todo dia.
Agora, tem determinadas coisas que as ferramentas de BI também não são tão especializadas. Uma delas é quando a gente quer enxergar as coisas conectadas, como se fosse um desenho, né? Eu quero ver em transações bancárias, em transações financeiras, se uma determinada empresa transferiu para outra de maneira indireta, passando por outras duas, três empresas. Aí eu preciso fazer um desenho, fazer um esquema. Nesses casos, um tipo de ferramenta bem adequada são aquelas que a gente chama de vínculos ou análise de vínculos, né? Que permite criar redes de conexões. Então, por meio de diagramas, por meio de grafos, você entende a dinâmica de conexões entre pessoas, empresas, transações financeiras, contratos, etc. Vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar um pouquinho de planilha, um pouquinho de BI, um pouquinho de vínculos. Beleza. Pois bem, esse aqui é um tipo de visão bem específica, quando a gente quer ver as coisas conectadas. Também tem um outro tipo de visão bem específica, que é quando a gente quer entender no espaço, geograficamente, como as coisas acontecem. Então a gente parte para ferramentas específicas de georreferenciamento, onde você pode posicionar determinadas ocorrências, transações, empresas, e até mesmo trabalhar com camadas, né, que vão mostrar, de repente, algum outro tipo de indicador, algum um período que teve um movimento financeiro maior, aí você vê quais empresas estavam posicionadas lá. Então, quando você quer ter essa visão espacial, geográfica, você vai para ferramentas de georreferenciamento. Até agora eu falei de ferramentas que trabalham principalmente com dados estruturados. O que são dados estruturados? São aqueles que são registrados conforme padrões determinados, tá? Então, quando, por exemplo, a gente abre uma planilha e começa a criar colunas. Então aqui eu vou colocar o nome da pessoa. Nessa outra coluna eu vou colocar o CPF, na outra eu vou colocar a data da transação, o valor da transação. Então veja que eu estou adotando um padrão de estrutura. Estou criando colunas bem padronizadas e depois nas linhas eu vou colocar os registros de cada ocorrência, de cada transação, de cada operação. Então, eu adotei um padrão. Não existe só o padrão de tabela, tá? Que é esse de colunas e linhas. Existem outras formas de você organizar os dados conforme padrões. Então, todas as ferramentas, planilhas, BI, vínculos, georreferenciamento, dependem muito de dados estruturados. Agora, a gente sabe que, hoje em dia, para você fazer análise, não é só dado estruturado. Pelo contrário, tem mais dados não estruturados do que estruturados. Por exemplo, quando você vai analisar documentos em geral, escritos por pessoas diversas, seja em formato doc ou PDF, ou então quando você vai num site, ou seja, de forma geral, tem mais informação não estruturada do que dado estruturado. Daí, nesses casos, a gente precisa de um outro tipo de ferramenta. E existe um tipo, que eu vou mostrar para vocês hoje, que a gente classifica como indexação, pode ser indexação e busca, que são aquelas que leem o conteúdo de arquivos, ou até mesmo de outros ambientes, como sites, mesmo banco de dados e etc., lê arquivos em geral, fontes de dados em geral, e consegue memorizar o conteúdo. E dessa forma a gente pesquisa de maneira muito rápida. É como se você tivesse o seu próprio Google. Então, imagine que você tem vários arquivos, vários documentos, inclusive em papel, digitaliza isso, vira, sei lá, centenas ou milhares ou até milhões de arquivos, e você quer fazer pesquisas rápidas. Então, existem ferramentas que fazem indexação. Vou mostrar uma para vocês que, inclusive, é gratuita. Beleza. Até aqui, eu estou falando de ferramentas geralmente prontas, que já estão aí disponíveis no mercado, né? Então você consegue baixar, em alguns casos precisa de uma licença ou não, mas, por exemplo, planilhas, BI, vínculos, georreferenciamento, indexação, os programas estão prontos. Você baixa, configura e usa. Agora, tem aquelas situações em que você precisa de algo muito específico.
e você não tem um programa disponível. Então você pode partir para a criação de um programa. É o que a gente chama de programação. Então, quando precisa de algo bem específico, customizado, que não existe um programa pronto, ou mesmo que exista, às vezes é um programa muito caro, você não tem acesso à licença, então você pode criar o seu programa. Então é a programação. Inclusive, eu vou mostrar para vocês um que eu fiz um pouquinho antes da palestra. Pensei, opa, eu tenho que mostrar alguma coisinha e vou mostrar até com o arquivo que eu vou gerar aqui na hora para vocês e um programinha que eu criei um pouco antes da nossa live. Legal. Então, quando você vai para a programação, abre um mundo de possibilidades para você criar. Legal. Até mesmo por meio da programação, e também tem alguns softwares prontos, a gente pode partir para umas análises mais avançadas. Então, deixa eu falar para vocês de duas análises bem avançadas. Até aqui, talvez sejam análises mais simples, mas imagina que você tem. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem 10 milhões de transações financeiras para analisar e para decidir se cada transação financeira deve ser aprovada ou reprovada. Então, olha só, 10 milhões de operações financeiras. Você quer decidir se elas são aprovadas ou reprovadas. Então você tem formas de fazer isso. Uma, claro, é usando todas essas ferramentas, planilhas, BI, vínculos, georreferenciamento, indexação, legal. Todas essas ferramentas são muito boas. Ou então, deixa eu criar o meu programa aqui. Só que em muitos casos ainda vai depender da interpretação humana. Caso você conheça algumas técnicas matemáticas, estatísticas e também quais são os critérios para dizer se uma transação deve ser aprovada ou reprovada, você pode partir para um negócio chamado mineração de dados. Mineração de dados, o próprio nome já indica algumas coisas aí, ó, minerar. Então imagine que você tem aquele conjunto de 10 milhões de transações, então aquilo é só montanha de dados. Então você vai minerar para encontrar aquelas que devem ser reprovadas. Ou o contrário, né? Encontrar aquelas que devem ser aprovadas. Então você vai bater lá nos dados com determinadas técnicas, estatísticas, matemáticas e etc., e computacionais, né? Para que a ferramenta leia 10 milhões e diga para você, ó, dessas 10 milhões, essas 300 mil aqui você deve reprovar. As outras pode aprovar. Mineração de dados. Então, é para o caso onde você tem um grande conjunto de dados e em que a análise humana seria inviável. Você ficar explorando visualmente seria inviável. Então, você pode usar técnicas para encontrar o que é relevante. Legal. Um desdobramento disso é quando é um outro cenário. É parecido o cenário, mas tem uma pequena grande diferença que é a seguinte. Imagine que você tem 10 milhões de transações financeiras, mas que já foram analisadas. Elas já foram classificadas como aprovadas ou reprovadas. Então você tem uma massa gigantesca de dados que já estão classificados como transações aprovadas ou reprovadas. Você pode ensinar uma ferramenta, mostrar para ela isso, ela vai aprender e a partir de novos dados ela vai te sugerir o que fazer, se é para aprovar ou reprovar. Isso é a essência do que a gente chama de inteligência artificial. Era o que eu estava preparando aqui um pouquinho antes para vocês. Já até funcionou numa outra demonstração online, não sei por que não deu certo hoje. Mas, se me permitir, eu vou mostrar para vocês no YouTube o nosso canal e lá eu vou procurar o vídeo, certinho o vídeo que mostra isso. Eu mostro por dentro do programa como que a ferramenta aprende e como ela, ao ver novos dados, vai te dizer, opa, aprova ou reprova. Então, se o pessoal aí da organização permitir, eu abro rapidinho aqui o YouTube na tela e mostro qual é o nosso canal. Legal, então a inteligência artificial, você pode criar o seu programa. Então, imagine que você já tem um conjunto de dados decididos, classificados. Então, você pode mostrar esses dados para uma ferramenta que, por meio de determinados algoritmos, né,
vai entender os padrões, as características dos dados, e quando surgir uma nova operação, essa ferramenta vai dizer, opa, aprova, reprova, aprova, reprova. Aí você decide o que fazer com a opinião dela, tá? Inteligência artificial. E no final de 2022, começo do ano passado, 2023, a gente assistiu o surgimento, na verdade não é o surgimento, tá? É a aparição pública da inteligência artificial generativa. Então deu um boom no começo do ano passado, principalmente com a chegada, ou mostraram ao mundo o tal do ChatGPT, que é uma ferramenta fantástica. Então o ChatGPT é um exemplo de uma ferramenta que aprendeu com dados, que aprendeu com informações. Claro que ela aprendeu com uma grande massa, com bilhões ou trilhões de arquivos, documentos disponíveis, e por meio de alguns algoritmos bem complexos, inclusive um que se chama redes neurais artificiais, que é a simulação de como o nosso cérebro funciona, né? Então essas ferramentas conseguem criar coisas inéditas. Isso é bem importante, tá? Coisas inéditas. Enquanto a inteligência artificial tradicional, ela se baseia no que ela aprendeu, mas ela sempre traz alguma replicação, ou então ela só traz talvez qual que seria o melhor resultado com base naquilo que ela já foi programada. A generativa, ela consegue criar coisas inéditas, inéditas. Então você pode pedir para uma ferramenta dessas criar, por exemplo, um programa para você do zero, ou criar uma música, ou um texto. Você pode, eu quero criar uma música em homenagem ao quinto Fórum Pericial. Opa, ela vai criar. Se você der mais elementos, no estilo de funk, ela vai criar no estilo de funk. Beleza? Então, generativa, que é de gerar, né? Gerar coisas inéditas, que é a grande revolução atual da IA. Pessoal, apenas uma grande ressalva para vocês aqui. Bem importante, tá? Vocês que trabalham com dados, né? Eu sei que tem muita gente aqui da área financeira. Então, se vocês estiverem trabalhando aí nas atividades de perícia e outras relacionadas com dados que sejam sensíveis, que sejam reservados, sigilosos, cuidado ao usar esse tipo de ferramenta. São ferramentas espetaculares, mas elas são ferramentas online. Ou seja, você está passando os dados para um terceiro. Então, se você não tiver essa autorização, isso pode ser uma coisa irregular, tá? Isso é uma ressalva que vale para todas as ferramentas. Por exemplo, voltando lá na planilha. Planilha é algo que você pode instalar na sua máquina, inclusive desligar a internet e trabalhar, mas também tem opções online. Por exemplo, lá no Google, tem o Google Planilhas, que é uma ferramenta excelente. Mesma coisa o BI. O BI também tem ferramentas online. Uma que eu indico, caso vocês não trabalhem com dados sensíveis, é uma do Google também, chamada Looker Studio. Quase todas essas ferramentas aqui têm suas versões online. Por exemplo, programar. Você pode também, dentro do ambiente do Google, no Google Colab, fazer programação. Então, isso, por um lado, tem vantagens, que todo o processamento de dados, a velocidade desse processamento, o volume de dados, vai depender mais do programa que você está usando online do que da sua máquina. Vai depender mais do serviço online do que o seu computador. Então, em alguns casos, você tem um computador bem fraquinho, bem lento, mas se você usa um serviço online, processamento de dados, você consegue fazer rápido, porque na verdade é um computador de um serviço que está fazendo isso. Agora, se você está trabalhando com dados sensíveis, a desvantagem, ou então o erro, né, que você corre, o risco que você corre e o erro que você comete é de entregar esses dados para terceiros. Então, muita cautela, muito cuidado ao usar serviços online, tá? Zaina, tem como usar todas essas ferramentas de maneira no meu computador, de maneira offline, desktop, sem eu precisar? Dá. Todas elas têm, desde planilhas, BI, vínculos, georreferenciamento, indexação, programação,
mineração de dados, inteligência artificial, dá. Inclusive a IA generativa. Não estava previsto, pessoal, mas deixa eu mostrar para vocês só para vocês verem um exemplo em que é possível usar, por exemplo, IA generativa no seu computador, de maneira offline. Então, claro, eu não vou desligar minha internet porque eu estou falando com vocês. Mas, caso eu estivesse offline, eu vou mostrar uma ferramenta aqui, que é um ambiente onde você consegue usar determinados modelos de inteligência artificial generativa de maneira offline, desligado da internet, que é o que a gente chama de LLM, Large Language Model, que é como se fosse um modelo de linguagem em alta escala, porque tem aquelas que são menores, né? Então aqui é como se você tivesse o chat GPT na sua máquina offline. Então, ao conversar com esta ferramenta, olha só que legal, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou ter uma conversa agora com um modelo de linguagem em grande escala. Tá aqui, ó. Aí eu posso escolher qual modelo. Então eu estou testando alguns. Tem alguns que são bem famosos, né? Deixa eu pegar esse aqui, que eu inclusive baixei hoje. Ele está carregando. Só que para usar isso, você precisa de um computador com uma boa capacidade de processamento. E, inclusive uma boa capacidade de processamento gráfico, né? Então agora eu vou escrever aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, não sei se eu consigo ver o chat, ou então se os colegas da organização estiverem por aí, façam uma pergunta, qualquer pergunta. Se vocês não falarem nada, eu vou inventar uma pergunta aqui, tá? Tomara que eu não esteja mudo. Vocês estão me ouvindo aí, né? É que eu não vejo o chat, por exemplo, lá do YouTube, né? Sim, Então, sim, todo mundo está ouvindo. tá ouvindo, né? Então, posso inventar uma pergunta aqui? Com certeza. E fique à vontade em relação ao YouTube, fique à vontade. Ah, beleza. Ó, então, eu tô aqui, ó. O que é perícia? Posso começar com essa pergunta? O que é perícia? Novamente, pessoal, estou usando uma IA generativa, mas de maneira desconectada da internet. O que é perícia? E olha que legal, olha que legal. Está começando a me responder. Então está dizendo que a perícia é um termo amplamente utilizado em diversos contextos, incluindo a lei, medicina e engenharia. Aqui está uma visão geral de cada um desses usos. Lei e justiça, em contexto legal, perícia se refere e tal. Olha que legal. Vocês que já usaram o ChatGPT ou outras ferramentas semelhantes, isso aqui é uma forma de você usar desconectado de uma maneira segura. Você consegue usar de uma maneira segura aqui. Respondeu aí o que é perícia. Eu vou só parar aqui, porque senão ele vai longe, tá? Colocar assim, ó, quais tecnologias de análise de dados. Vamos ver se ele vai destoar muito do que eu falei hoje para vocês, tá? Quais tecnologias de análise de dados podem ser ó, até os erros de português ele aceita, ó. Tá errado ali, eu vou deixar errado. Quais tecnologias de análise de dados podem ser usadas numa perícia contábil? Vamos colocar aqui, vamos ver o que ele diz para mim, né? Quais tecnologias podem? Na perícia contábil, as tecnologias de análise de dados são fundamentais e tal. Vamos ver o que ele vai dizer. Análise de dados avançada. Eita, agora o negócio está indo longe, hein? Técnicas estatísticas. Aqui ele está colocando mais. Ele colocou uma técnica, machine learning, que é o tal do aprendizado de máquina, uma mineração de dados, que eu falei para vocês, que é quando a gente tem grande volume de dados. O que mais? Inteligência artificial, ó, puxando a sardinha, né? Está dizendo que ela mesma pode ser usada. Aqui ele está falando de uma técnica, né? Análise preditiva e por aí vai. Tá. Talvez é porque a IA ainda não conhece as ferramentas que eu vou mostrar para vocês, tá? Ferramentas talvez um pouco mais simples. Ah, olha aqui, ó, Data Visualization. O que que é isso? É o tal do BI. É uma outra forma de falar BI, tá? Data Visualization. Análise de redes sociais, bacana. Que é a ferramenta de vínculos. É uma outra forma de chamar a ferramenta de análise de vínculos. Então tá legal. Só faltou dizer, ó, pode usar planilha. Porque planilha é a ferramenta básica aí do perito, né? Com certeza, quando a gente fala de dados estruturados. Então, vou fechar aqui. Vocês viram aí um exemplo de uma IA generativa trabalhando de forma local na minha máquina. Seguinte, pessoal da organização, posso comentar rapidinho aqui, já que eu não vou mostrar a IA hoje, eu posso falar aqui do canal do YouTube nosso. Isso ainda pode ficar à vontade.
Pode ficar à Obrigado. vontade. Então, olha só, deixa eu colocar aqui YouTube. Já vai cair bem aqui, ó. Você vai pesquisar Data Virtus no YouTube. Data Virtus, tudo junto. Vou parar essa musiquinha aqui. Tá aqui, ó, Data Virtus. Só jogar. Entrou no YouTube, Data Virtus, tudo junto. E a gente tem vários vídeos. A gente fez várias lives muito semelhantes a essa, em que a gente mostra ferramentas. E só para mostrar aqui para vocês, quer ver? Ó, em algum lugar aqui, dentro das playlists, ó, quando você entra em playlists, tem várias coisas legais. Eu acho que tem aqui, ó, inteligência artificial. Deixa eu dar uma olhada, inteligência artificial. A moça apareceu aí, deixa eu ver. Tá aqui, ó, achei. Então, a gente chama de Sextou com Dados, né? E também acontecia na sexta-feira. Então, Sextou com Dados número 19, eu mostro, acho que é bem nesse aqui que eu mostro como funciona uma ferramenta de inteligência artificial por dentro. Deixa eu ver, deixa eu clicar aqui para ver se é isso mesmo. Vou ver se é isso mesmo. Rapidinho. Ah, é isso aqui mesmo. Bem legal. Eu mostro como funciona por dentro. Então, quem quiser conhecer no nosso canal, vai nas playlists, na playlist que tem a ver com inteligência artificial, e vai na live de número 19. Então tá, mas isso é algo mais avançado, tá, pessoal? Então vamos ver algumas coisas talvez um pouco mais simples, e depois, talvez amanhã ou domingo, vocês assistem a nossa live lá. Então deixa eu minimizar aqui a minha tela, eu diminuir aqui, e vou fazer umas rápidas demonstrações para vocês. Vamos ver, até porque sexta-feira eu sei que o pessoal está cansado, deve ter gente dormindo agora, então acordem para ver um pouquinho de ferramentas. Vamos lá, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então eu tinha programado 6 demonstrações, infelizmente essa aqui não deu, mas é a mesma coisa dessa live que eu expliquei, eu mostrei ali. Então vamos começar aqui por planilhas, né? Essa aqui, novamente, um perito da área financeira, que não sabe, que não domina a planilha, ele tem que acordar aí e começar a dominar. Deixa eu até abrir aqui um exemplo de um extrato financeiro. São dados fictícios, tá? Então não tem problema eu mostrar aqui. Todos os dados foram criados de forma artificial, nada disso aqui é real, tá? Então imagine que você tem uma planilha cheia de transações financeiras, cheia. Então mostrando ali quem é o titular da conta, e com quem ele transacionou, qual o valor da transação, em que data aconteceu, como que ficou o saldo após isso, o tipo de transação e por aí vai. Então, uma forma de você analisar, claro, é olhar linha por linha, tranquilo. Eu já fiz muito isso. Mas olha uma situação dessa aqui, ó, que nós temos 28.012 transações. 28.012 transações. Aqui você já começa a ter certas dificuldades. Aí, claro, a gente começa a usar todos os recursos de planilha, como aplicar filtro, aí você filtra por um determinado nome, por um determinado período, valor, etc, etc. Show de bola. Então, filtro é uma coisa básica de uma planilha, que parece ser um recurso tão elementar, mas ele é muito poderoso, assim. Uma das coisas que a gente mais usa. Porque se eu quero saber se X transferiu para Y, eu vou começar filtrando o X e Y. Ah, eu quero ver em determinado período. Aí eu filtro o campo data. Outras coisas bem legais que você tem em planilhas, por exemplo, é quando você quer destacar de alguma forma valores, né? Ah, eu quero destacar em verde valores que sejam acima de 100 mil reais. É o que a gente chama de formatação condicional. Então, eu vou formatar determinados valores conforme algum critério. Então, eu posso chegar aqui em formatação condicional, criar uma regrinha em que eu digo que, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu pegar esse exemplo. Eu quero um que seja maior que 100 mil reais, maior que 100 mil reais, tá aqui. E aquilo que for maior que 100 mil reais, pinte para mim de verde. Inclusive, eu vou pedir para destacar a célula inteira em verde e a fonte vai ficar em negrito. Bem legal, formatação condicional. Então, aperto OK, OK novamente. Olha só, ele destaca para mim todos os valores, ó, se eu descer. Então, só de bater o olho, aqui está demorando para aparecer um assim, ó.
Mas logo, logo vai aparecer. Opa, tem mais um aqui, ó, tem mais dois. Então, formatação condicional. Inclusive, quando você formata uma coluna com isto, todo novo valor que aparecer, ele também receberá a formatação. Então, olha aqui comigo, ó. Se eu colocar 99.000, não é para ficar verde. Não ficou. Mas se eu colocar 101.000, até porque eu coloquei acima de 100.000, ficou verde. Então, formatação condicional é um recurso muito útil quando a gente fala de análise financeira. Bem importante. Um outro que eu acho um dos recursos mais fantásticos em planilhas e que, por coincidência, hoje mesmo, num grupo, um colega falou assim: Ah, eu estou precisando fazer tal coisa aqui numa planilha. Aí o outro falou: Ah, usa tabela dinâmica. E esse que estava precisando da ajuda falou: Ah, não sei usar. Tabela dinâmica é algo que depois que você aprende a usar, muda a sua vida. Vamos ver como faz, ó. Basicamente é você lembrar disso aqui, ó. Você lembrar que está lá no menu inserir tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica. Então vou mandar inserir. Por padrão, ela já pega todo o conjunto de dados daquela planilha que você está e também por padrão joga numa nova planilha. Ou seja, vai jogar numa nova aba. Até porque não é bom a gente misturar dados com análises. É sempre bom você dedicar uma planilha para os dados e toda vez que for fazer uma análise, um gráfico, uma tabela dinâmica, sempre novas planilhas, tá? Para não embolar as coisas. E qual que é a ideia da tabela dinâmica, pessoal? Qual que é o dinamismo dela? É que você pode escolher os campos que você tem à disposição. Imagina, eu tenho esse extrato financeiro cheio de coisa e posso posicionar esses campos nessas 4 áreas. Então, eu quero ver o somatório de valores pelos titulares desse extrato. Então eu posso fazer o seguinte, opa, deixa eu pegar o nome das pessoas e colocar nas linhas. Ou seja, cada nome ficará numa linha. Olha aqui, ó, cada nome ficará numa linha. Foi o que eu pedi. Peguei um campo, joguei aqui, cada um ficou numa linha. Ah, legal. Agora eu quero que mostre ao lado a soma dos valores. Legal, então você tem que pegar algum campo que tenha o valor da operação e você encaixa bem nessa área aqui, ó, valores. Pego então valor, puxo para cá valores e vejo que ele criou aqui para mim, ó. Legal, legal. Inclusive eu posso formatar isso aqui, vou deixar somente soma. Ó, somente soma. E eu quero colocar em formato de reais. Tá aqui, ó, em formato de reais. Ficou bonitinho. Então você pode acertar a formatação. Zaina, eu quero ordenar, eu quero que fique o que tem o maior valor lá em cima. Então você pode, na tabela dinâmica, fazer uma classificação onde você vai dizer que quer por soma. Olha lá, o maior ficou lá em cima, ó. Lá em cima o maiorzão. Tá, vamos entender mais o dinamismo. Agora eu só quero as transações de entrada na conta, ou seja, aquelas que foram crédito na conta. Aí você tem duas opções, ou mais, né? Mais. Isso aqui é dinâmico. Eu posso criar um filtro, eu posso criar duas colunas separadas, eu posso separar nas próprias linhas. Então eu vou pegar um campo que vai me ajudar a separar se é crédito ou débito. Ó, pego esse campo aqui e posso, por exemplo, jogar nas colunas. Então olhem ali o que vai acontecer. Ó. Joguei em colunas, agora ele separou. Ó. Crédito está aqui, débito está aqui. E aqui no final está o total. E aqui é um que não foi classificado nem crédito ou débito. É um jeito de ver. Ah, legal. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero que embaixo de cada nome venha crédito e débito. Opa, então você muda a posição desse campo aqui, ó. Você pega isto e puxa para cá. Pum, já mudou. Agora você está vendo que a Fundação X teve tanto de crédito, tanto de débito. Uma outra forma de enxergar. Em vez disso, eu quero ter um lugarzinho para eu clicar em crédito, clicar em débito. Bacana. Então você vai agora posicionar aquele campo em filtros. Olha que legal. Aqui em cima agora ficou um filtro para você. Você pode escolher somente crédito, aperta OK, filtrou. Ou então somente débito, filtrou. Bem legal. Agora eu não quero saber pelos nomes dos titulares, eu quero das pessoas que transacionaram com ela. Você pode trocar, ó. Tiro, coloco esse, tiro esse. Pronto, já mudaram as pessoas, ó.
Já mudou. Então, isso é o dinamismo da tabela. Você tem a possibilidade de pegar os campos e distribuir em áreas para enxergar de formas diferentes, tá? Por exemplo, voltando aqui, deixa eu voltar para colocar as pessoas, que aqui tem muita gente. Em vez de soma, eu quero média. É só eu mudar aqui, ó. Dou 2 cliques, mudo para média, pronto. Agora virou média. Então é muito rápido você mudar de uma tabela para outra, de uma coluna para outra, de um valor para outra, é muito rápido. E aí tem uma evolução disso aqui, que é bem bacana, que é o tal do gráfico dinâmico. Olha só o gráfico dinâmico, que negócio fantástico. De novo, eu volto nos dados, minha tabela dados, vou em inserir, e agora, em vez de tabela dinâmica, eu procuro o tal do gráfico. Cadê o gráfico? Ó, gráfico dinâmico. Aqui, ó, gráfico dinâmico. Clico, escolho todo o conjunto de dados, nova planilha. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Agora ele dedicou uma nova planilha para o gráfico, e esse gráfico vai modificar conforme o posicionamento dos campos nas áreas. É igual a tabela dinâmica, só que agora em formato gráfico. Então, por exemplo, eu pego de novo o nome dos titulares das contas, peço para mostrar pelo valor da transação, aqui ó, somou. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a tabela aqui do lado, eu tenho um gráfico. E isso aqui eu vou mudando. Ah, em vez de ser a soma, eu quero que seja média. Ó, já mudou meu gráfico. Ah, quero colocar um filtro para ver se é crédito ou débito. Então eu pego aqui, ó, e posso filtrar no próprio gráfico. Olha que legal. No próprio gráfico eu posso mudar para ver somente crédito. Olha as coisas se mexendo. Ou somente débito. Bem legal o tal do gráfico dinâmico. Bem útil, tá? E quando a gente olha um gráfico dinâmico, já vem já vem a lembrança do BI, porque o BI é mais ou menos isso aqui. É esse comportamento. Você vai criando gráficos e vai interagindo com eles. Então, Zaina, se a planilha faz isso, por que você vai usar o BI? Já falei para vocês. Planilha tem limite em relação ao volume de dados. Não só isso. Quando você quer cruzar dados que venham de lugares diferentes, planilha também não vai legal, tá? Aí você tem que partir para o BI. Então, deixa eu mostrar para vocês um exemplo de BI em cima de dados financeiros. Então, este programinha, eu vou mostrar como exemplo aqui o programa chamado Power BI, em que você constrói os seus painéis de análise. Então, esse aqui foi um que eu construí para ler os extratos financeiros. É um outro jeito de ver as coisas. Então, por exemplo, eu estou vendo os titulares das contas, com todos os seus valores. Posso, inclusive, filtrar. Ah, agora eu só quero ver, por exemplo, uma determinada pessoa. Aí eu filtro. Ó. Ah, eu quero ver 2 pessoas. Filtro aqui. Ah, quero ver todo mundo. Tá todo mundo aqui. Quero olhar somente os créditos. Nesse caso aqui não vai funcionar. Mas vamos ver aqui. Eu quero ver somente num período. Filtrei, ó. Somente em março de 2014. Filtrei. E assim vai indo. Além disso, claro, além da visão de tabela, você pode explorar as coisas em formato gráfico, né? Então, um exemplo, eu quero ver ao longo do tempo como as coisas aconteceram, como foi o volume financeiro. Olha que legal. Então, aqui inclusive tem vários extratos financeiros carregados. Vários. Não é um só. Coisa que a planilha já não aguentaria. Porque, como eu falei, se passar de 1 milhão de linhas, a planilha já começa a pedir arrego, né? Dependendo se passar de 1.300.000, eu não lembro bem o certo limite atual, tá? Ela nem abre, não aguenta, ela vai cortar linhas, tá? Então, eu tenho certeza que 2 milhões de linhas não vai abrir. E é muito comum a gente se deparar com vários milhões de linhas, vários milhões de linhas. Então, olha só que legal, aqui eu estou olhando o extrato financeiro e vi que um determinado período se destacou. Então, eu posso chegar aqui perto, ó. Opa, em março de 2017, interessante, hein? Aí o que eu posso fazer? Eu posso filtrar. Chego aqui em março de 2017. Deixa eu puxar bem aqui, ó. Pum, agora eu filtrei.
Então, é uma ferramenta dinâmica. Esse filtro que eu faço aqui, ele vai se refletir em todo o meu painel. Então, todo o meu painel vai filtrar conforme isso aqui, março de 2017. Então, aqui você já resolve, com certeza, 95% das suas questões de análise financeira a partir de dados estruturados. Então, se você tem planilhas ou arquivos que estão estruturados, o BI resolve 95%. Só que, claro, esse tipo de ferramenta depende de configuração. Inclusive, a gente tem um curso gratuito que eu só lembrei agora. Depois eu vou passar para o pessoal da organização para distribuir para vocês. A gente tem um curso gratuito lá na DataVerdes que ensina a criar isso aqui, a construir esses painéis de análise, tá? É um curso chamado Análise de Dados com Power BI, que é essa ferramenta que eu estou mostrando. Resolve 95% das questões. Mas tem algumas que ela não vai resolver. Exemplo, uma coisa é eu olhar que essas pessoas aqui, por exemplo, o Antônio Ferreira, teve transações diretamente com estas outras pessoas aqui. Diretamente, ou seja, ele transferiu de forma direta. Agora, se eu quiser saber de forma indireta, será que o Antônio pode ter passado para a Maria para o Francisco, e o Francisco mandou lá para a empresa? Daí eu preciso partir para uma ferramenta que me mostre isso em formato de conexões, em formato de vínculos. Então eu posso gerar, vou gerar inclusive agora, um arquivo aqui para vocês verem. Deixa eu salvar, vou salvar aqui dentro mesmo, ó. Substituindo esse outro, beleza. Então agora eu tenho que ir para outra ferramenta, ferramenta de análise de vínculos. Então a gente já deu uma olhadinha aqui em planilha, demos uma espiada no BI e agora ferramenta de análise de vínculos, ó. Vou abrir uma, que inclusive a gente já mostrou bastante ali naquelas playlists do nosso canal, da DataVirtus. Vou até aproveitar para mostrar duas. Tem uma outra que a gente mostrou também, bem interessante. Então, essa aqui se chama I2 Analytics Notebook. E tem um outro chamado Caseboard. Deixa eu abrir os dois aqui, que eu já mostro. São duas ferramentas cujo, cuja, cujo principal recurso é fazer a análise de vínculos, tá? Então, deixa eu ter essa ferramenta e essa outra. Vamos lá. Então, olha só, o que eu fiz agora? Eu, a partir do BI, gerei uma planilha para eu importar dentro desta ferramenta de análise de vínculos. Dá uma olhada aqui, pessoal. Gerei agora, dia 20/9 de 2024, às 8h46, horário de Brasília. Acabei de gerar esse arquivo. E vou carregá-lo dentro da ferramenta de análise de vínculos. Então, eu vou dar 2 cliques aqui numa configuraçãozinha, já caiu na pasta, eu já tinha configurado. Vou mandar abrir. E olha só que interessante o que vai acontecer. Agora você está olhando as transações financeiras em formato de vínculos, formato de diagrama. Então eu enxergo, por exemplo, aqui, ó, que determinada pessoa fez 2 transferências que somadas deu R$ 894 para essa outra aqui. E aí eu vejo entre todas elas. Caso eu queira saber se essa aqui pode ter transferido para esta outra neste canto de maneira indireta, além de eu explorar visualmente, né, eu estou explorando aqui, eu também posso usar recursos de análise da ferramenta. Então, eu selecionei 2 pessoas e peço para ver se tem um caminho entre elas. Clico aqui, olha que legal, ele mostra qual é o caminho. Então, essa pessoa transferiu para essa, que transferiu para essa, que transferiu para essa outra. Bem legal, bem legal. Também dá para a gente usar outros recursos, como, por exemplo, se eu quiser ver, destacar no meu diagrama determinadas características. Olhando essas transações, eu quero que destaque para mim aquelas cuja soma entre 2 pessoas seja a partir de R$ 50.000. Então, eu já configurei aqui na ferramenta para destacar a soma de transações a partir de R$ 50.000. Então,
Então eu dou 2 cliques e olha que legal, destaca para mim. E aí, claro, eu tenho esse resultado, eu posso copiar isso para um outro diagrama e explorar com mais calma. Bem legal, ferramenta de análise de vínculos. E uma outra que também faz isso é Caseboard. É de uma maneira um pouquinho diferente, né? Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Aqui, beleza. É o mesmo arquivo, estou importando o mesmo arquivo. E ele vai abrir no formato de análise de vínculos. Deixa eu só fazer um negocinho bem rápido aqui para ficar mais limpo. Deixa eu selecionar tudo. E eu vou só reduzir aqui para ele ficar desta forma aqui, ó, um pouquinho mais limpo. Olha que legal. Deixa eu clicar nesse aqui, ó. Vamos ver este. Ou este. Tem várias formas aqui. Nenhum deles eu acertei aqui. Vamos ver esse outro. Opa, talvez este. Ó, veja que eu posso olhar de diversas maneiras diferentes. Opa, esse aqui ficou legal. Esse aqui ficou bom, ó. De maneiras diferentes a dinâmica financeira. Então eu consigo ver de determinada pessoa, passou para outra, que passou para outra, que passou para outra. O que numa ferramenta de BI seria muito difícil, porque ele tem a ideia de tabela. Então eu vejo só as transações diretas, as operações diretas. Essa visão de rede, de conexões, geralmente é com essas ferramentas de análise de vínculos. Bem legal. Então, mais um exemplo aí de ferramenta que você pode usar para resolver suas análises, seu trabalho de perícia e outros relacionados. Pois bem, pessoal, olha só. Até agora eu mostrei para vocês 3 exemplos de ferramentas que trabalham com dados estruturados, ou seja, o extrato financeiro tinha padrão, todo organizadinho, todo bonitinho. Então, tranquilo trabalhar com essas ferramentas. Agora imaginem essa situação aqui, ó, que você tem várias pastas com arquivos diferentes de tudo que é jeito, ó. Arquivo do tipo áudio, do tipo documento, que foi escaneado, fotos, músicas, vídeos, ó, arquivos de tudo que é jeito. Arquivos que você baixou do site, documentos do Word, planilhas do Excel, etc, etc. Só como exemplo, ó. Imagine você pegou nota fiscal em papel e escaneou. Foi lá no seu scanner, escaneou a nota fiscal. Olha como que ela ficou na hora que você escaneou. Desse jeito aqui. E, inclusive, é de um jeito que você não consegue nem pesquisar aqui dentro. Porque isso aqui virou uma imagem. Então, mesmo que você tenha esse arquivo na sua máquina, ó, eu vou fazer pesquisa aqui, ó, pesquisar. Eu vi o nome da empresa ali é Volmed. Pesquisei, ele não encontra. Então, o sistema operacional não vai encontrar. Aí você, se alguém te perguntar, você enxergou alguma nota fiscal da Volmed? Você vai ter que abrir arquivo por arquivo, procurar. Tem arquivo, igual esse caso aqui, que você não vai conseguir nem pesquisar a palavra. Ó. Geralmente a gente pesquisa no PDF com Ctrl F, né? Vou escrever aqui, ó, Volmed. Bateu Enter, ó. Não encontrou. Não encontrou. Por quê? Porque aqui é um exemplo de uma imagem. Todo esse texto que está atrás, ele não está reconhecível. Não está reconhecível. Então você teria que usar uma ferramenta para tornar esses caracteres reconhecíveis para depois pesquisar. Se você fizer isso com qualquer ferramenta, você pode estragar o arquivo. Daqui a pouco o que era zero vira O, o que era, sei lá, I vira 1, né? Você pode estragar o arquivo. Pode estragar. Então, tá, e como trabalhar nesses casos? Aí você vai usar uma ferramenta do tipo indexação, uma ferramenta que faça indexação, um indexador, né? E existe uma ferramenta gratuita chamada IPED, IPED, IPED. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Calma aí. IPED, IPED. Deixa eu só escrever indexador aqui no Google. Ó, inclusive tem aqui algumas coisas sobre ele. E é uma ferramenta que está disponível nesse ambiente aqui, ó, GitHub, de forma gratuita. Bem legal isso, tá? Inclusive também a gente dá curso dessa ferramenta. Então, o que que eu posso fazer nesse caso aqui? Poxa, eu não quero abrir pasta por pasta, arquivo por arquivo. Você pode provocar o iPad, acionar o iPad, para que ele leia para você todo o conteúdo desses arquivos. Todo. Memorize para você, para fazer pesquisas rápidas.
Então, eu vou indicar que os arquivos estão dentro da pasta indexação, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, e vou colocar na minha área de trabalho uma pasta nova. Então, olha só, vou criar uma pasta agora. Eu vou chamar de documentos, ou então arquivos indexados. Isso aqui você pode fazer com milhares, milhões de arquivos, tá? Claro que quanto mais arquivos você tem para processar, mais tempo demora. E também é bom você ter um computador legal, tá? Então, aqui eu estou dizendo que eu quero ler todos os arquivos que estão dentro dessa pasta de indexação, que eu mostrei aqui para vocês, que ele gere um programinha que eu possa fazer pesquisas nesse lugar aqui, ó, arquivos indexados. Vou mandar indexar. Ao fazer isso, olha só, o iPad abriu, e o que ele vai fazer agora é ler cada pasta, cada arquivo, acessar o conteúdo, ler aquilo, guardar num único lugar que se chama índice. Por isso que é indexador, né? Indexar. Ele guarda num índice. Porque dessa forma, você, quando vai pesquisar depois, a ferramenta procura só no índice. Não procura nos 50 mil, 100 mil, 1 milhão de arquivos. É só no índice. Então ela vê, opa, essa palavra que ele está procurando tem no arquivo tal. Então você está criando o seu Google particular na sua máquina. Isso é local, é desktop, não precisa conectar na internet, tá? O único momento que você vai conectar na internet é para baixar o programa. Então ele já está fazendo aqui, ó. Inclusive já terminou a leitura dos arquivos. O que ele está fazendo agora é empacotando um programa que vai permitir que eu pesquise. Ó, terminou. Já foi, acabou. Vou mostrar para vocês lá na minha área de trabalho. Veja que a pasta foi criada agora, 20/9/8/54, arquivos indexados. Vou abrir o programinha que ele acabou de criar. E com esse programinha que ele acabou de criar, eu consigo fazer pesquisas. Não só pesquisas, tá? Eu posso olhar item a item. Cada um dos arquivos que estavam naquela pasta estarão aqui organizados. Eu posso até fazer uma classificação, ó, só quero ver os documentos de texto, ó, tem um ali. Quero ver os documentos em PDF, são esses aqui. Os arquivos do tipo multimídia, ó, áudios, imagens, vídeo. Ele separa. Quero ver só as planilhas, estão aqui. Muito legal. Se eu quiser olhar tudo, estão todos aqui para olhar um a um. Então, eu quero olhar um PDF. Ele já vai mostrar aqui, ó. Quero olhar um outro, eu quero olhar uma planilha. A planilha ele vai mostrar aqui para mim também, ó. Bem legal, tá? Então, é uma ferramenta que lê todos os arquivos que estão na pasta. O bom é que ela não altera aqueles arquivos, eles ficam lá preservados, e você faz análise dentro de um único programa. Novamente, você pode fazer um a um, explorar cada arquivo ou fazer pesquisa. Então, olha só, imagine que eu quero encontrar. Lembra aquela palavra que não encontrou lá? VOMED, né? VOMED, ó. Vou bater, vamos ver. Ah, esse aqui ele não pegou, não pegou. Deixa eu ver, deixa eu limpar aqui. VOMED. Ah, talvez eu não tenha habilitado um negócio chamado OCR. Mas eu tenho que ver se não deu certo. Por que que não deu certo? É bem esse aqui, ó. Talvez não tenha habilitado para ele fazer um reconhecimento de caracteres. Até por isso que ele foi rápido, né? Mas depois eu vejo isso aí. Bom, então deixa eu pesquisar uma outra palavra aqui. Deixa eu pesquisar. Só para vocês verem que ele vai encontrar, deixa eu ver aqui dentro da planilha uma palavra, vou chamar aqui, Carlos. Ó. Eu quero encontrar o Carlos aqui dentro. Ó. Carlos, ele encontrou em 3 arquivos a palavra Carlos. Aqui em cadastro tem a palavra Carlos. Olha que legal, ele já destaca a palavra. Nesse outro aqui também tem, ó, tá aqui o Carlos. Nesta aqui, esse PDF também, ó, encontrou dentro do PDF a palavra Carlos. Ah, eu quero um que tenha Carlos e Silva. Carlos ou Silva, né? Mas se quiser os dois, eu uso assim, ó. Opa, mas hoje tá complicado, sexta-feira. Carlos e Silva, as duas ferramentas, os 3 arquivos tem, Carlos e Silva. Ele vai destacar para mim, ó. Ele mostrou Carlos, mostrou Silva. Então, é uma ferramenta fantástica. E o bom é que você, na medida que vai encontrando arquivos relevantes, você vai guardando isso em marcadores. Então, imagine que eu me interessei por esse PDF,
Daí eu coloco ele, por exemplo, numa pasta aqui no marcador chamado de relevantes. E esse relevantes no final eu posso filtrar para criar um relatório direto pela ferramenta. Direto pela ferramenta. Bem legal. Então agora quando eu clico aqui em relevantes, deixa eu até limpar o filtro. Ó. Cliquei em relevantes, que está bem aqui no cantinho, acabei de criar essa pasta, ele mostra aquele arquivo que está lá. Inclusive mostrando que ele está com o marcador relevantes. E eu posso gerar um relatório a partir daqui. Então esse é o tipo de ferramenta que a gente chama de indexador. Inclusive essa ferramenta chama indexador e processador de evidências digitais. IPED. Super ferramenta que daria para a gente ficar dias e dias aqui falando dela, inclusive lá nas nossas playlists da DataVirus também tem, acho que umas 3 ou 4 lives sobre esse programa. Vale a pena vocês darem uma olhada lá. Então, quando você tem dados não estruturados, uma boa ferramenta, não uma boa ferramenta, mas excelente ferramenta é essa aí, IPED. Voltando aqui, pessoal, para a gente encerrar a demonstração, vamos falar um pouquinho de programação. Aqui a programação. Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu até apagar um arquivinho aqui. Eu vou gerar agora um arquivo para a gente, pelo BI. BI está aberto aqui, ó, está bem aqui. Deixa eu só limpar os filtros e vou gerar um extrato, bem aqui, ó, um extrato. Vou mandar gerar um extratinho, deixa eu ver onde, dentro dessa pasta programação. Deixa eu chamar aqui de extrato. Beleza. Então, eu acabei de gerar uma planilha e eu quero explorar essa planilha por dentro de uma ferramenta que eu acabei de criar. Ó, só para vocês verem. Foi gerada agora às 9 horas e eu criei um programinha às 6h20, pouquinho antes de começar a live, para analisar isso aqui. Então, eu posso usar um programa. Quando a gente fala em análise de dados, tem um tipo de programa que se chama Jupyter Notebook. Na verdade, o nome dele é mais do que isso, né? É uma plataforma chamada Anaconda, são os nomes estranhos, né? Que utiliza a linguagem Python. Deixa eu só puxar ele abrir na outra tela aqui. Eu não estou conseguindo puxar, vem para cá. Deixa eu clicar aqui, vamos ver se ele vem. Opa, veio para cá. Pronto, abriu. Deixa eu fechar esse aqui. Então, Jupyter Notebook, o que é isso? Tem os nomes diferentes, né? É um ambiente para você programar na sua máquina, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês verem um programinha que eu fiz agora há pouco, pouquinho antes da aula. Não é para assustar agora, hein, Humberto? Por favor, não assusta não, né? Vamos lá, é só para a gente encerrar aqui. É uma coisa diferente, tá? Novamente, existem diversas ferramentas à disposição aí no mundo. Mas quando você quer algo bem específico, aí você vai ter que tentar programar. E para quem já tem pelo menos um começo aí de habilidades e conhecimentos de programação, as IAs generativas em geral, ChatGPT, Claude, Gemini, são muito boas como assistentes de programação. Então você pode ir pedindo o auxílio dela, ela vai te passando trechos de códigos, tá? Mas isso é bom para quem já entende um pouquinho de programação, porque você tem que avaliar o código que ela está mostrando. Então, de início aqui, eu só vou importar algumas coisinhas. E agora, quando eu bater o Enter, olha só que legal. Quando eu bater o Enter, é para o meu programa ler o extrato bancário que eu acabei de colocar. Então, deixa eu bater aqui, ó. Pronto, ele acabou de ler. Então, agora eu estou lendo dentro de um programa que faz... que eu estou dentro de uma programação, né? Lendo meu extrato bancário. Ele está aqui, ó. Ah, legal, tá. Mostra mais coisa. Ah, calcula aí para mim, faz um gráfico para mim, mostrando a quantidade de transações por titular. Pum, tá aqui, ó. Bati o Enter, ele fez. Tá aí, ó, quantidade de transações. Cada um dos titulares, dos extratos, tá aqui, ó. Ah, agora faz para mim soma de valores das transações. Deixa eu até correr aqui para baixo para vocês verem, ó. Bati o Enter, fazer de novo, bati o Enter, fez, ó. Soma de valores. Agora tem um gráfico que eu posso... Vai servir para minha análise, mas eu posso colocar no relatório também com a soma dos valores. Ah, vou fazer agora a média de valores. Ó, média de valores. Então eu vejo que a prefeitura municipal aqui tem maior média de valores.
Zaina, tudo isso eu já vi lá no BI. Então não estou vendo nenhuma diferença. O que você está fazendo a mais? Por enquanto, nada. Mas dependendo da complexidade da sua análise, talvez o BI não vai resolver. Exemplo, quero fazer um gráfico que distribua as transações pelos valores e quantidade, para eu ter uma ideia da distribuição normal das transações. Então, bato aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui demora um pouquinho mais para ele fazer. Vamos lá, acho que ele vai fazer. Vamos lá. Ah, não, não, pulei. Tá aqui, ó. Distribuição normal das transações. Acabou de fazer. Então ele está mostrando por valor da transação quantas tem. Então a gente está vendo que as menores valores são as que mais tem, e assim que vai se distribuindo os valores. De repente, é a oportunidade de você ver algo que foge um pouquinho do padrão, tá? Um outro negócio bem legal para você fazer numa ferramenta dessas deixa eu dar uma olhada cada pessoa que eu estou analisando para ver a quantidade de transações e soma das transações e distribuí-las num gráfico. Então, ó, vou bater o Enter aqui, pronto. Cada uma das pessoas que eu estou analisando, por exemplo, Fundação X, o Márcio, o escritório, contabilidade, etc, etc. Novamente, são dados fictícios. Estão distribuídos aqui, ó, conforme a quantidade de transações e soma. Tá, e daí? E daí que esse tipo de gráfico ele é bem interessante quando você quer ver se de repente tem algo que está fora do padrão, que foge da normalidade, né? Bem legal para alguns tipos de análise. Então a gente pode colocar nesse gráfico uma linha que a gente pode chamar ali linha de tendência, linha de regressão, né? E aquilo que está mais próximo da linha, talvez está mais próximo do padrão, mais próximo do normal. Aquilo que está longe da linha fica mais longe do normal. Então deixa eu fazer esse agora aqui para vocês, ó. É a última, São Humberto. Isso aqui é para fechar com chave de ouro. Se eu bater o Enter e aparecer um gráfico com uma linha, missão cumprida. Senão eu vou passar vergonha, né? Vamos lá, vamos ver. Bati aqui, ó, pronto. Olha que interessante. Isso calculado agora, tá? Agora. Se eu mudar o extrato, isso aqui muda também. Então, o que está mais próximo da linha, talvez é mais próximo do normal, do padrão. Aquilo que se distancia, você tem que olhar com uma lupa, né? Nossa, por que a Fundação X tem um somatório tão grande com poucas transações? Ou então, por que o Márcio tem muitas transações, mas o somatório é pequeno, né? Isso em comparação aos demais que você está analisando. É isso, pessoal. Então, aqui está um exemplo onde você pode criar algo bem específico, personalizado, customizado para você desenrolar a análise. Meu amigo Humberto, obrigado aí. Agradeço a todos aí pela paciência. Se tiver perguntas, eu não sei qual que é a dinâmica, né? Se tiver perguntas, você me avisa aí que a gente tenta responder. Obrigado pela paciência de todos, tá? Não, Desde que já, isso. desde já, deixa eu mandar um bom final de semana para todo mundo. Descansem bastante, vamos curtir a família. Para segunda-feira voltar com força total para as nossas perícias, análises, investigações, etc. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado, Macedo, também. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Obrigado, Zaina, perfeito. Eu acredito que eu vou ler uma manifestação aqui de uma das Que pessoas que está medo. participando, Que medo, que quando, medo. quando, quando ele fala é, é a maior referência da Polícia Federal e em treinamentos no combate ao crime e lavagem de dinheiro, eu acredito que depois de toda essa explanação, depois de toda essa tranquilidade de falar, eu acredito que se resume em tudo, Zaina. Então, a associação ela só tem a agradecer. Com certeza, eu acredito que contribuiu muito. Lógico que em uma hora não tem como, mas a gente percebe que você fez de tudo para tentar mostrar da melhor forma possível. E não só nesse momento, eu acredito também através dos cursos que você ministra, e foi muito bem mencionado dentro da palestra, a associação só tem a agradecer justamente com toda a organização desse quinto fórum, coroou depois de uma semana, como eu falei, de uma maratona aí que a gente está conduzindo. Eu acredito que a plateia está satisfeita, assim, com certeza. Eu vou deixar a palavra agora com
o Macedo, ou com o próprio Xavier, são pessoas que estão aí conduzindo também o evento conosco, mas foi todo mundo satisfeito. Eu não, pelo menos não vi até agora nenhuma pergunta, só parabéns, lhe elogiando, e com certeza você contribuiu muito. O nosso muito obrigado.